Bem-vindo ao Direito a Falar. Esta semana vamos olhar para o Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. O Governo propôs no início de janeiro a alteração da lei principal. O objetivo era mudar o paradigma, focar a atenção na recuperação, mas também agilizar o processo, responsabilizar ainda mais os administradores de sociedades insolventes, simplificar os processos e melhorar a articulação entre a ação executiva e a insolvência. São convidados desta edição Frederico Gonçalves Pereira, da Vieira de Almeida e Associados, Alexandre Mota Pinto, da Uria Menezes Proença de Carvalho, João Santos, Miranda Correia Amendoeira e Associados e, finalmente, João Teves é advogado e diretor da Revista Advogados. Agradeço aos quatro a vossa presença neste Direito a Falar. Frederico, começo por si. O primeiro objetivo, ou um dos objetivos principais desta lei, era exatamente focar a atenção na recuperação das empresas. Havia um bocadinho o estigma de que, assim que uma empresa decretava insolvência, era praticamente o fim da empresa. Pois, esse estigma existia. Vamos ver se vai deixar de existir com a alteração legislativa. O legislador tentou realmente criar condições que são condições que permitam melhorar as possibilidades de recuperação e que se prende essencialmente com duas realidades, uma das quais de certeza vamos falar ao longo deste programa, que é o processo especial de revitalização, e com um papel eventualmente mais completo do administrador de insolvência. Eu julgo que as duas alterações fazem sentido. A primeira porque cria um espaço em que pode efetivamente ser possível, com uma grande intervenção do devedor, tentar encontrar um acordo com os credores. A segunda porque, de facto, um problema que nós notamos no cotidiano da atual lei de insolvências é que, por vezes, os administradores de insolvência têm, precisamente porque o estigma é um bocadinho e porque o paradigma é um bocadinho a liquidação, tem de facto uma mentalidade um bocadinho mais voltada para a liquidação. Admito que estes dois grandes propósitos se venham a traduzir no objetivo do Governo, mas de qualquer forma a lei ainda está no termo do processo legislativo na Assembleia da República e, de qualquer maneira, e provavelmente vamos falar disso também, esta alteração à lei das insolvências surge no contexto de um programa mais amplo do Governo que passará provavelmente por outras iniciativas legislativas fora da lei da insolvência, de que se calhar também vamos falar certamente ao longo deste Direito a Falar. Alexandre, uma das questões que o Frederico reforçava e que tem que ver exatamente com essa questão quase esse estigma de recorrer à insolvência, muitas vezes os administradores não conseguiam fazer pouco mais do que simplesmente gerir a insolvência ou a falência da empresa, não só porque não havia essa formação, essa mentalidade, ou porque a lei não tinha ferramentas disponíveis para que esse trabalho pudesse ser feito. Eu penso que na insolvência estão sempre presentes dois modelos, não é? É importante talvez dizermos que esta alteração que agora foi feita foi prevista no próprio Programa de Assistência Económica à República Portuguesa, não é? Embora se falasse mais de uma alteração extrajudicial, mas que aliás está contemplada numa das modalidades, digamos, do Plano Especial de Revitalização de Empresas. Mas porquê? Porque, no fundo, a insolvência desempenha um papel fundamental na economia, não é? Que é, além de constituir, enfim, um estímulo fundamental à correta gestão das empresas, não é? Portanto, numa perspectiva prévia, digamos assim, à insolvência, há aquela frase, enfim, que é muitas vezes repetida, não é? Que o capitalismo sem insolvência seria como o cristianismo sem o inferno. Enfim, a insolvência constitui um estímulo à correta gestão das empresas, mas também porque tem como efeito, no fundo, uma realocação ou reafiatação eficiente dos recursos que estão em determinadas unidades produtivas para outras que podem ser mais eficientes. E dentro desta visão, há sempre aqui duas lutas entre dois modelos, que é o modelo da liquidação, a insolvência-liquidação, que visa maximizar, digamos, o dinheiro que pode ser gerado para os credores, a satisfação dos credores, e a insolvência-recuperação,
Esta alteração seguiu claramente o modelo de insolvência-recuperação, através da previsão justamente de um instrumento que não existia, agora respondendo diretamente à sua questão, que é o chamado Programa Especial de Revitalização. E esse Programa Especial de Revitalização pode seguir uma de duas modalidades. Uma muito simples, em que um devedor negocia, fora, portanto, dos tribunais, com os seus credores, um plano de recuperação, enfim, que pode passar por muitas medidas, de reescalonamento das dívidas, perdão de dívidas, conversão de créditos em dívida, enfim, outras, e desde que esse plano esteja assinado, enfim, por credores que representam 2/3 dos créditos, sendo que destes 2/3, 50% têm que ser créditos não subordinados, ele, em princípio, depois será homologado. Há depois uma outra versão, que será aquela que eu penso que será mais recorrente, e será mais porque é muito fácil iniciar-se essa versão, essa segunda modalidade, que é a de um devedor que está em situação económica difícil ou em falência iminente, assina uma declaração juntamente com um credor e entrega em tribunal com vista a dar início a este processo especial de revitalização. E depois tem um prazo, enfim, para entrar em negociações com vista a um acordo de revitalização ou de recuperação com os seus credores. Portanto, a perspectiva é esta e está prevista agora logo no início do Código. Enfim, são 9 normas novas que estão propostas e eu penso que é um instrumento importante que, aliás, prevê um aspecto que me parece um estímulo importante, que é um privilégio para o saneamento das finanças sociais. Isto é, há uma norma que prevê claramente que os credores que colaborem no plano especial de revitalização, portanto, financiando a atividade do devedor, depois beneficiam de um privilégio creditório, de um privilégio imobiliário geral, que é graduado à frente de todos os outros créditos, mesmo à frente daqueles que agora seriam os créditos com a melhor graduação, ou prioritários, que seriam os créditos dos trabalhadores. É aquilo que os ingleses chamam o privilégio para fresh money, para o dinheiro fresco, enfim, e que eu acho que realmente é um incentivo correto. Vamos ver agora na prática como é que isto vai funcionar, não é? João Teves, uma das questões que, obviamente, esta lei vem destapar para a maior parte das pessoas que são leigos tem que ver, obviamente, com a dificuldade, muitas vezes, que as empresas têm quando se encontram numa situação de dificuldade, uma dificuldade profunda, conseguirem negociar com os credores. Quando olha para aquilo que é a realidade das empresas, há muitas vezes dificuldade em as empresas negociarem com os credores. Os credores, eles próprios, também têm essa dificuldade em negociar com os devedores, ou é apenas uma questão de lei que não permite que isso acontecia até hoje? Não, eu acho que existe uma clara dificuldade e nem sempre existe sequer o interesse em existir esse tipo de negociação que seja global, porque essa negociação global implica sempre perda relativa de alguns dos créditos, não é? E por isso o que é que sucede? Se eu for um credor que tenho um título executivo, o que eu vou tentar fazer é despachar-me o mais rapidamente possível, vou tentar pressionar ao máximo o devedor para, com uma penhora, com uma execução e uma penhora, ver se consigo receber alguma coisa antes que aquilo acabe. E, portanto, basicamente, não temos um quadro geral que fomente, digamos que uma negociação entre todos. Tínhamos um procedimento extrajudicial que tem um problema porque não suspendia as ações executivas e, portanto, os credores que tivessem um título executivo iriam sempre tentar forçar ao máximo para tentar receber alguma coisa. Deixa-me só dizer-te mais uma coisa, Rui, que é o seguinte. Nós nunca tivemos, de facto, uma cultura de recuperação, uma cultura de Chapter 11, de o devedor prestes a se encontrar na insolvência, se apresentar no tribunal, ter uma proteção de credores. Porque quando se chega ao Tribunal do Comércio, é quase um instrutor da morte, quer dizer, é quase quando já não consigo fazer nada. Mas o que é certo é que antes deste Código de Insolvência, não estou a dizer este projeto, mas anteriormente, nós tínhamos um Código de Processo Especial de Recuperação da Empresa em Falência que era o SPEREF, que era voltado, pelo menos em termos da sua perspectiva, da forma como ele estava organizado, para a recuperação. Primeiro era a recuperação, portanto eu podia-me apresentar e pedir uma providência de recuperação, e isso suspendia. Se calhar, o que é que sucedeu? Muita gente poderia pedir isso para exatamente não ter uma execução logo a seguir, mas depois o processo demorava tanto tempo que normalmente seria depois convertido
em falência. E... João, permita-me só interrompê-lo para lhe perguntar o seguinte. Havia um pouco essa ideia relativamente a esse enquadramento que protegia demasiado o credor, aliás, protegia demasiado o devedor, o credor ficava numa situação quase de paralisia sem poder atuar. A lei tenta equilibrar, a lei atual tenta equilibrar um pouco essa situação. Depois, o que passámos foi para o paradigma contrário, que é o paradigma da insolvência e liquidação. Portanto, basicamente, a insolvência serve para liquidar o património do devedor. E esta lei tenta encontrar um certo equilíbrio entre as duas. Haja acordo, exatamente, e esta lei retoma um pouco aquilo que tenta recuperar o paradigma da recuperação, também vivemos em tempos bastante complicados, numa perspectiva em que se estabelece um determinado prazo e em que não é possível, mais tarde, se não resultar, repetir durante um X período de tempo esse pedido e, enfim, vamos ver depois como é que as coisas resultam na prática. É sempre difícil, as coisas às vezes no papel parecem sempre maravilhosas, não é? Agora, depois como funcionam efetivamente, enfim, vamos ver. João Santos, de uma leitura obviamente atenta que já fez desta proposta de lei que está em cima da mesa, parece-lhe que estão reunidas as ferramentas para que esta mudança de paradigma aconteça? Algumas. De facto, este PER, e retomando um bocadinho aquilo que foi dito, já contém a tal medida que permite ao devedor que se apresenta com um processo e até apenas angariando o apoio inicial de um credor, produzir o efeito de suspender, enquanto perdura um determinado processo de negocial, determinadas ações executivas, etc. E, portanto, obter já um certo efeito de Chapter 11, ainda que durante um curto espaço de tempo. Agora, eu penso, porque vivi os tempos do SPEREF e as dificuldades de facto que havia e as imensas horas que eu e se calhar que os meus colegas passámos em assembleias de credores completamente inúteis de empresas que era óbvio que não iam recuperar, que não tinham condições de recuperar. Eu penso que se conseguiriam introduzir alguns esquemas de ajuda, de facto, nestes tempos complicados que vivemos, aos devedores, sem mudar o paradigma. Eu não estou de acordo com esta alteração de paradigma, ainda que perceba, acho que situações excepcionais requerem medidas excepcionais. Acho que, do meu ponto de vista, nós não podemos esquecer o seguinte: o processo de insolvência é, acima de tudo, um processo de credores. Não é um processo de devedor. Embora o devedor, de facto, assuma um protagonismo, e por isso é que os credores, digamos, mandam no processo. Votam, aprovam ou reprovam as medidas que podem conduzir à recuperação do devedor ou, não sendo assim, à liquidação imediata do ativo. E, portanto, este é que é o enfoque principal do processo de insolvência. E, nesse sentido, eu estou mais de acordo, até, como digo, pela experiência pessoal que pude viver nos tribunais, com um paradigma que aponte, em primeiro lugar, à liquidação do ativo, mas que comporte, paralelamente, um esquema até bastante ágil, como aquele que nos está a ser proposto, muito rápido, de o devedor, num curtíssimo espaço de tempo, até iniciando o processo, como digo, apenas com um credor e depois alargando, digamos, aos demais, conseguir uma recuperação. Mas fico muito cético. Temo um bocadinho que se esteja a trabalhar para os números. Em que sentido, João? No sentido de, daqui a 1 ou 2 anos, estarmos confrontados com percentagens maiores de recuperação do que aquelas que temos hoje em dia, mas com resultados que, às vezes, do ponto de vista formal, depois não têm a substância respectiva, porque se trata de recuperar no imediato entidades que não tinham... Mas essas empresas não tinham substância. Exatamente, não tinham capacidade efetiva de se recuperar. João, levantou uma questão que me parece particularmente interessante e para a qual gostava de ter um reforço da sua opinião, que tem que ver com a passagem de poder para a questão dos devedores, quando o poder deve estar concentrado nos credores, que são eles que devem dirigir o processo de insolvência. Aqui o que acontece muitas vezes, numa leitura mais prática da realidade, não jurídica,
é que os credores, eles próprios, também não se conseguem entender. E há, de facto, aqui um jogo de forças entre quem tem mais poder ou não para dirigir no seu próprio interesse, legitimamente ou não, aquilo que é o processo. Mas repare, cada credor é que sabe de si, não é? E, portanto, um devedor que queira ter a possibilidade de se recuperar efetivamente não deve deixar a sua situação económica difícil ou de insolvência iminente chegar a um tal ponto em que depois angariar a votação da maioria dos credores se torna imensamente difícil. E, portanto, é no interesse, e também por isso se vem encurtar o prazo de apresentação do devedor à insolvência, que era de 60 dias, passa para 30. Ou seja, o que é que se pensa? Quem se quer efetivamente recuperar e percebe que está numa situação difícil... Não espera pelo último dia. Não espera pelo último dia. Porque se espera pelo último dia, vai ter seríssimas hipóteses de ver defraudadas as suas últimas expectativas. E depois também, enfim, mais adiante poderemos voltar a isto, o papel que o Estado aqui vai ter na qualidade de credor, porque é uma figura permanente nos processos, eu não diria que está em todos, mas está em quase todos. Pouco cooperante e muitas vezes pouco eficaz. Quantas assembleias de credores é que nós já estivemos em que todos os credores estão habilitados a votar, menos o representante da Segurança Social ou do Fisco, porque não receberam o despacho a tempo. Adia-se a Assembleia de Credores ou retarda-se a decisão. E, portanto, o Estado, o papel, como dizia o João, o papel é muito bom que aceita tudo o que nós quisermos cá pôr, não é? Inclusive a redução de prazos. Até podemos pôr prazos de um dia. E depois, outro aspecto, a máquina judiciária vai estar à altura? São questões que já lá vamos. Antes de irmos a olhar mais pormenor para aquilo que está em cima da mesa, Federico, uma questão que lhe colocava tem que ver com aquilo que é o direito comparado entre a lei que temos neste momento, ou que estamos neste momento a analisar, e que poderá ser aprovada, e aquilo que é a prática noutros países mais evoluídos nesta questão. É uma lei suficientemente ágil para os tempos que correm? Vamos lá ver. Eu tenho, isso nós gostamos em Portugal de experimentar vários modelos. Nós temos neste momento, a lei que temos é uma lei inspirada na lei alemã. E eu tenho alguma experiência de acompanhar insolvências na Alemanha, onde a vertente de recuperação é uma vertente que é perfeitamente conseguida com uma lei, enfim, que foi inspiradora da lei atual. De resto, aqui em Portugal, a nossa lei também permite alguns casos de recuperação. A questão que se coloca é que tem a ver também com os próprios protagonistas. A lei não pode alterar a maneira de ser, a mentalidade dos protagonistas. Os protagonistas aqui são, por um lado, devedores, temos devedores, por outro lado, os credores, por outro lado, os administradores de insolvência e, por outro lado, os tribunais. E eu gostaria de dizer, e se vamos efetivamente, e se aquilo que pretendemos é aumentar as possibilidades de recuperação, teremos que mexer no texto legislativo, alguma coisa, mas teremos que mexer também nos outros fatores que podem potenciar isto. Na perspectiva, para responder diretamente à sua questão, na perspectiva do direito comparado, acho que estávamos tão confortáveis com a lei anterior, que tinha uma inspiração claramente germânica, como esta, que tem uma inspiração mais híbrida, ou seja, sobre a inspiração germânica metemos a inspiração do Chapter 11 americano. Bom, não há aqui, parece-me, não haverá aqui dificuldade. A questão que eu coloco não é por força da lei, nunca é por força da lei que as coisas acontecem. Podemos perguntar-nos, a lei que tínhamos dificultava ou impedia que a viabilização acontecesse? A minha experiência não vai nesse sentido. Agora, olhando para o problema na sua globalidade, lei e agentes, podemos fazer muito no sentido de facilitar a viabilização. Podemos. Não tanto até no aspecto legislativo, mas admito que o procedimento de revitalização, o processo especial de revitalização, ajude. Mas, sobretudo, temos que mexer na organização judiciária e temos que mexer nas estruturas de apoio que são as pessoas de insolvência. Não temos possibilidade. Ou seja, quer dizer, os prazos que estão, por exemplo, no procedimento, ou no processo, estou sempre a chamar de procedimento, no processo especial de revitalização, são prazos curtíssimos,
que em alguns tribunais do país, não vou aqui, enfim, referir tribunais específicos, porque obviamente os seus magistrados que lá estão farão seguramente o melhor que podem, mas são prazos absolutamente impossíveis de serem cumpridos. São irreais. Absolutamente irreais. Os administradores de insolvência, vamos lá ver, esta lei está preparada, face às dificuldades do nosso contexto económico, para, por exemplo, permitir aos credores designarem novos administradores de insolvência. E abre até a porta para, enfim, vários administradores de insolvência. É evidente que nós temos que ter uma estrutura de administradores de insolvência. Se hoje em dia uma grande empresa portuguesa, longe vá o agouro, tiver que necessitar de recorrer a um processo de insolvência, quem é que vão ser os administradores de insolvência com capacidade e contraqueixo para a fazer? Não é que também não estou aqui a passar nenhum atestado de minoridade nem de capacidade dos administradores de insolvência. Eu conheço vários e vários são bons, mas não têm estruturas, não têm capacidade para encarar as questões complexas que a gestão ou o apoio à gestão de uma empresa com bastante negócio e com bastantes atividades implica. Portanto, eu acho que nós temos que ver isto de uma forma integrada, de uma forma completamente integrada. E a lei não resolve, a lei nunca resolveu nenhum problema. Isso aí... Numa ronda rápida, Alexandre, e antes de irmos para o intervalo, que opinião tem relativamente a esta questão? Partilha da opinião do Federico? Que não é a lei que é impeditivo ou impulso para que esta situação se resolva? Eu diria que a lei anterior não impedia, mas que eu penso que penso que não se deveria ter alterado a lei, antes de mais, e pegando no que disse há pouco aqui o João Teves, eu penso que não se devia ter alterado a lei sem ter feito estudos, nomeadamente quais foram os resultados da anterior lei. Esses estudos existem, nomeadamente se a anterior lei visava a liquidação, aumentaram as taxas de satisfação dos credores através do CIR. Isso foi feito? Parece-me que não. Isso devia ter sido feito. E depois, eu não sou contra o processo especial de revitalização, mas penso que é importante, em relação ao processo especial de revitalização, termos em conta também que um dos aspectos que esteve aqui na base deste processo foi, de alguma forma, libertar os tribunais, nomeadamente os tribunais de comércio, enfim, que têm muitos processos, e dar-lhes menos trabalho, pelo menos nesta fase, tentar que alguns processos... Porque tentando alguns acordos fora. Tentando alguns acordos fora, exatamente. E também queria dizer que, neste processo, mantém-se um processo de credores. Quer dizer, é necessário uma deliberação. Claro. Sim. É necessário uma deliberação. Não deixa de ser um processo de credores. Portanto, eu ainda não tenho uma posição assumida, mas acho que há aqui aspectos positivos que merecem a nossa análise e, enfim, depois poderemos comentar. João Santos, num comentário muito rápido, antes de irmos para o intervalo, sobre a questão da lei. Se é um impulsionador ou não. Eu também concordo. A lei não impede. A lei pode dar estímulos. Por exemplo, criando o processo especial de revitalização, já que está aqui a ser mais falado. Obviamente que parece ser um estímulo e facilita a vida dos devedores que se quiserem recuperar. E que ele até tem duas versões, até tem uma versão que é 99% realizada fora do tribunal e o documento só vai ao tribunal para homologar. E, portanto, facilita imenso. Assim, os devedores queiram. As ferramentas existem? Eu acho que existem, mas já existiam. Para quem se quisesse recuperar e tivesse uma postura séria, fizesse em tempo, os instrumentos já lá estavam. Muito bem, é sobre essas ferramentas que vamos falar na segunda parte deste Direito a Falar, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. Vamos desde já falar sobre o processo especial de revitalização. Estamos hoje à conversa com Alexandre Mota Pinto, João Teves, João Santos e também Federico Gonçalves Pereira. Depois de um breve intervalo regressamos. Até já.